É a semana do Sol ingressando em Capricórnio, Vênus também, e aí o Sol já vai cada vez se aproximando mais de Marte para chegar lá ao momento Casime, depois livrar Marte. Aliás, gente, nós vamos ter um momento bem interessante, Casime, do Sol com Vênus e Mercúrio ao mesmo tempo, ali no mesmo dia. Então vai ser bastante interessante, mas não vai ser ainda nessa semana, tá? Nessa semana a gente tem a preparação do quadro, que é quando o Sol ingressa em Capricórnio, Vênus ingressa em Capricórnio, mas é uma semana que não tem assim uma grande quantidade de aspectos e tem alguns momentos bem interessantes, tá? Nós vamos ter alguns períodos muito longos, assim com a Lua sem aspecto, mas vamos acompanhar do dia 24 para o dia 25, ali que é Natal, vai estar com um clima bastante agradável, muito legal. Me acompanha para a gente falar então aqui da semana do dia 21 ao dia 27 de dezembro, tá? Na próxima semana eu vou postar as reflexões para o ano, né? Que eu estou preparando aqui para vocês. Então vai acompanhando, ativa as notificações aqui para você não perder nada. Se você não for inscrito no canal, aproveita o momento para se inscrever, né? Porque muitas pessoas assistem os vídeos semanalmente, mas não são inscritos no canal. Aproveita o momento, então. Deixe o seu comentário, arrasta aí também para dar um hype, isso me motiva bastante aqui na manutenção do canal, que não é um canal muito grande, né, de astrologia. Ou se você preferir também contribuir sendo membro do canal, onde a gente estuda mais a fundo, também é muito boa ideia, e é uma ideia bem legal. Lá a gente tem 2 níveis, eu sempre trabalho técnico. Eu lembro a vocês que eu trabalho com a astrologia tradicional, então é sempre uma abordagem tradicional. Tem os cursos da plataforma EAD que continuam com 50% de desconto, só pegar o cupom aqui embaixo e aplicar ali. E tem esse livro aqui que eu estou lançando a tradução do Abu Machar. Eu até já postei essa semana no Instagram. Esse é o livro introdutório de astrologia do Abu Machar, que é a grande introdução à ciência do juízo das estrelas, que é onde ele aborda a base da astrologia, os fundamentos. Depois ele vai trabalhando nos próximos livros, a abordagem natal, a abordagem mundial. Então, depois desse aqui, só estou terminando aqui o trabalho sobre as revoluções dos anos nas natividades, que é onde ele aborda a revolução solar, revolução lunar, profecção, firdária, as direções pelos termos, vai ser o que eu vou lançar depois desse. Então, eu lancei nessa semana, tem poucos exemplares, gente, porque eu não sou uma livraria nem uma editora, então eu vou imprimindo de pouquinho em pouquinho na gráfica, né? E conforme eu vou vendendo, eu vou imprimindo mais, né? E estou até vendo aqui algumas possibilidades para encurtar um pouco o prazo de produção, porque quando eu peço na gráfica, né, como eu não sou a única cliente da gráfica, leva um tempinho para eles produzirem. Eu lancei a antologia no ano passado, então, assim, durante o ano, por exemplo, agora, né, não tem nenhum exemplar, venderam todos, e aí eu estou com um pedido pendente na gráfica, esperando eles entregarem, e eles vão entregar só em janeiro, por questão das festas e tal, né? Então ele está esgotado lá no site, mas vai ter reposição. E esse aqui eu tenho alguns exemplares ainda, gente, porque eu lancei e aí já vendi uma boa parte. Então, se você que estuda astrologia, e aqui é uma linguagem tradicional, né? Para quem não conhece, o Abu Machar é uma referência do período medieval. A gente chama de árabe, né? Mas é mais trazendo o contexto persa. Ele aborda muito a astrologia persa. Ele faz um apanhado do período helenístico. Ele cita astrólogos indianos também, né? E é uma base bem legal. Vocês vão ver que ele é bem mais fácil de entender do que a abordagem do Valens, né? Mas é o mesmo recurso, são as mesmas técnicas, só que a maneira como ele aborda é bem mais próxima do que a gente pratica hoje, né, na astrologia tradicional, bem interessante, tá? Então, para adquirir esse livro aqui, é no meu site, no astrologiaclássica.com.br, tá? E os cursos na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Uma vez me perguntaram por que não ficar tudo no mesmo endereço, mas é porque a plataforma de cursos não é minha e eles não aceitavam o endereço, né, que eu tinha, né, que já estava vinculado ao site, tinha que ter um endereço novo. Mas a gente vai mudando aos poucos, aí eu já estou programando aí 2026, tem muita coisa, aí vai ser um ano bem puxado para mim de trabalho, mas eu estou tentando melhorar essa questão da produção dos livros, os cursos também, melhorar a constituição da plataforma, e aí a gente vai indo, né? Devagarinho, devagarinho a gente vai indo, tá bom? Bom, então vamos falar dessa semana aqui, depois dessa longa introdução, mas vamos lá.
Nós vamos iniciar a semana com a Lua transitando no signo de Capricórnio, e um primeiro momento do domingo, né, exatamente, é uma quadratura entre Vênus e Saturno, que já vem sendo formada já há um tempinho, né? Então, a gente tem aqui, olha, Vênus em 25 e 37 de Sagitário, e o Saturno em 25 e 37 de Peixes, né? E no domingo é o Sol que ingressa em Capricórnio na Vênus. Vênus vai ingressar na quarta, né? Agora, essa quadratura, geralmente as quadraturas entre Saturno e Vênus, elas são bem chatas, mesmo porque ofusca muito sentido de prazer, de satisfação, tem uma representação um pouco frustrante em termos de criatividade, afeto, ela é bem minguante, né? Assim, atrapalha bastante o fluxo de satisfação. Mas o Saturno, ele não está muito forte e ele está onde Vênus tem exaltação. Então, eu penso que é uma quadratura. Obviamente não é uma configuração excelente, né, porque é uma quadratura, mas não é exatamente assim triste, chorosa, tal. Ela vai ter uma amenizada. Agora, para temas práticos, o que eu penso assim, por exemplo, pensando em gastar dinheiro, adquirir alguma coisa, já é legal você planejar bem antes, porque aí sim pode ter um campo um pouco frustrante, né? Por exemplo, às vezes você constatar que tem menos dinheiro que deveria, né, do que gostaria, ou às vezes ela é frustrante também no sentido estético, né, no resultado final estético. Então, por exemplo, atividades que envolvam essa questão da estética de maneira geral, o embelezamento das coisas, acabam não ficando muito bem para esse domingo, né? Mas como a gente tem momento, né, exato dessa quadratura na madrugada, às 2h09, é no sábado que a gente percebe um pouquinho mais. E o sábado também, ele já vem chato, porque o sábado anterior, né, dia 20, porque a Lua pega uma conjunção com Marte bem de manhã, né, e o passo seguinte da Lua, depois da conjunção com Marte, é uma oposição com Júpiter, como a gente vai ver aqui, que vai acontecer só à noite. Então, o domingo vai ser um pouco atrapalhado, né? Ele não está assim com uma configuração vibrante, excelente, não. É um dia que merece cautela. Depois desse momento, que de Vênus quadratura Saturno, o Sol ingressa em Capricórnio. E aí o que vai acontecer? Ele sai de um ponto onde ele tem um pouco de domínio ali, pelo menos pela triplicidade, e ingressa em Capricórnio, onde ele não tem muita força. Olha, se vocês perceberem aqui ao longo de todo o signo de Capricórnio, é só aqui nos 10 graus finais que o Sol tem a face, né? Ele não tem o domínio na triplicidade da Terra. Então, ele fica com um campo em termos de natureza de secura um pouco mais presente. Então, já não tem aquele perfil vibrante, dinâmico e despojado. Mas é muito interessante para perfil técnico, para manutenção dos assuntos, para linearidade, né? Já é bem mais interessante. Só que quando o Sol ingressa em Capricórnio, ele está cada vez mais aqui, chegando pertinho de Marte. Então, ele está cada vez esquentando um pouco mais Marte e trazendo mais secura, o que é mais forte ainda para Marte, né? Então, nós vamos ver esse início aqui do trânsito do Sol em Capricórnio, trazendo um pouco dessa secura, essa rispidez, é uma coisa bem arrastada, assim. Por um lado, ela pode ser bem forte mesmo, assim, né? Às vezes até excessivamente forte. E se você tiver que lidar com atividades que têm esse perfil, que precisem de força, de um esforço muito além da média, pode até conseguir nesse momento essa questão da força, sabe? Às vezes fazer reparos, reformas, sabe? Que exige aquele esforço físico, aquela coisa assim. Mas para coisas mais leves, interação, troca, dia a dia, ela é um pouco seca, assim, ela é um pouco ríspida, né? Mas enfim, né? A gente vai levando a influência e como dá, né? É só ter atenção para não exceder um pouco com a rispidez, né? Não forçar muito a barra, né? O Marte ele está exaltado, mas ele acabou pegando muito da secura no momento da combustão aqui. Bom, então, no domingo, isso vai acontecer às 12h03, é o momento que o Sol ingressa em Capricórnio, né? Conjunto ao meio do céu, super aparente ali, bem evidente, né? Não vai acrescentar muita vibração, né? Mas ele é bem linear. E depois disso, é o momento em que a Lua vai chegar à oposição a Júpiter. Então, o que acontece? Que a Lua vem aumentando a influência da oposição ao longo de todo o domingo. O momento exato da oposição é às 22h26. Então, vai pegar o dia inteirinho.
E, gente, a Júpiter está exaltado, né? Sempre no contato com a Lua, ele traz um favorecimento para a Lua, onde a Lua enxerga aqui o domicílio dela. Só que a Lua está em Capricórnio, que é um ponto da queda de Júpiter. Então, no sentido de prosperidade, de confiança, de otimismo, não é legal. Não é legal. Então, esse momento, ele não é bom para investimentos, por exemplo, né? Atividades que têm um perfil muito beneficente, ele às vezes meio que dá uma, assim, sabe, derruba um pouco as esperanças, assim, né? Ele não é mal-humorado porque não é um tema de Júpiter, ele não é violento, não é um tema de Júpiter, mas ele é bem apático, né? Então, assim, atrapalha um pouco. É uma vibração, uma confiança, assim, ele atrapalha um pouquinho, né? E atividades beneficentes, por exemplo, nesse momento, podem não ser muito boas, atividades relacionadas à prosperidade, para o campo criativo também acaba não sendo exatamente bom. Então, vai atrapalhar um pouquinho o domingo, porque ele vem aumentando essa influência ao longo de todo o dia. Vai pegar no comecinho do dia Vênus ainda em quadratura com Saturno, então vai ser um domingo meio assim, prejudicial, assim, ele não tem uma tendência muito vibrante, né? Pode até ser meio apático, assim, né? Olha, eu penso mesmo que o domingo ele pode ser interessante ainda para manutenção do esforço físico. Então, coisas que você precisa fazer que dependam muito de concentração, esforço físico, manutenção, sabe? Reformas, reparos, organizações, atividades assim, elas até podem ser um pouco melhores, né? Não é um dia super vibrante, não. Bom, mas depois disso, a Lua tem um momentinho bom, tá? Vai pegar a madrugada, é um sextil entre a Lua aqui e Saturno. Aí o Saturno está em Peixes e a Lua em Capricórnio. Aí a Lua dá uma mão bem legal aqui, né, para Saturno. Ela está no ponto do domicílio de Saturno, ameniza um pouco essa chatice do Saturno em Peixes, muito molenga ali, né? E vai criando um campo legal. Eu penso assim, que pelo fato de ser um sextil que não é um aspecto muito forte, a gente percebe mais uma facilidade em relaxar mesmo, né? É como se ele desse uma acalmada, assim, né? Pode ser interessante para leituras, para estudos, coisas assim, né? Ele não vai também acrescentar muita coisa, porque o sextil é um aspecto leve, né? Depois disso, a Lua vai ficar fora de curso até o final da manhã, até as 12h52, que é quando ela ingressa em Aquário. Quando a Lua ingressa em Aquário, ela não tem muita força, só que ela ingressa num signo do ar, né? E já tem um pouco mais de calor, e vai movimentar um pouquinho, cria um pouquinho mais de vibração para o dia, tá? Mas o Aquário é um signo fixo, então ele também não tem um perfil assim de um clima assim descontraído, assim, né? De movimento e tal. Mas pela configuração aquariana, eu penso que ele vem para um pouco mais de facilidade para interação. E vai ser às 12h52 da segunda. Só que, olha, quando a Lua ingressar aqui, ela não tem nenhum aspecto. O próximo aspecto da Lua vai ser um sextil a Mercúrio, mas o Mercúrio está um pouco mais à frente. Então, vai levar aí um pouco mais do que 24 horas para a Lua chegar ao ponto exato do sextil aqui com Mercúrio. Então, até que ela comece a lançar os raios aqui na região próxima de Mercúrio, leva algumas horas, tá? Ela vai ingressar em Aquário 12h52 da segunda, e o sextil com o Mercúrio vai ser na terça-noite, 20h54. Então, a gente só vai perceber o aumento da influência na segunda noite, que vai começando a lançar os raios. Então, o período da tarde da segunda, ele fica um pouco vago, ele não é exatamente interessante para as iniciativas, porque a Lua está solta, está num ponto que ela não tem muito domínio, não é um clima de mau humor, assim, né? É um clima fechado, mas também, assim, para alto risco, para grandes mudanças, para muitas ousadias, não é muito bom. Ele é bom para interação cotidiana, assim, né? Ele, assim, bom assim que eu digo, ele é comum, né, para interação cotidiana, mas mesmo para conversas muito importantes, é legal ter cautela aí durante o período da tarde, tá? Quando for à noite, aí a Lua começa a aumentar a influência do sextil com Mercúrio, aí melhora um pouco o fluxo para conversas, para questões como estudos mais leves, né, plano comercial, questões técnicas, começa a melhorar um pouquinho, né? Então, o momento exato do sextil entre a Lua e Mercúrio vai ser às 20h54 do dia 23.
Até para tema comercial pode ser legal. Assim, legal que eu digo comum, né, gente? Não dá para falar que é legal, porque olha, a Lua não tem muita força aqui, ó, ela tá só aqui na face de Mercúrio, e o Mercúrio, ele tá também na face da Lua, então é uma recepção muito fraquinha e o sextil também é bem fraquinho, né? O próprio Mercúrio, ele em Sagitário, ele fica num ponto do detrimento, mas assim, vai ser um clima fácil, assim, comum, né? Ele desenrola sem muita complicação, não tem um clima de tensão. Não é assim uma das configurações muito boas, por exemplo, para atividades muito analíticas, estudos muito detalhados. Olha, eu diria até que para assunto muito técnico, se for alguma coisa muito intrincada, assim, muito difícil de resolver, não é das melhores configurações. Os planetas não têm muita força onde eles estão e isso não ajuda muito, e ainda mais num aspecto muito leve. O melhor mesmo é que o clima diário ele fica comum, então não é sujeito, pelo menos, a muitos imprevistos. Agora, eu sempre falo para você, gente, nós estamos falando aqui de clima geral e cada um de nós está num momento da experiência particular. Isso não quer dizer que todo mundo vai passar o dia bem, né? Que ninguém vai ter problemas, porque cada um está no momento. Mas já saibam que o clima geral, ele não é um clima assim que tem uma indicação de problemas, né? Bom, é mais para você levar esse perfil para as iniciativas, né? Para programar o dia. E no dia 23, na terça, é só isso que vai acontecer. Então, vai aumentando essa influência ao longo do dia todo, tende a ser fácil, né? Aí, nós entramos no dia 24, onde o que vai acontecer é que a Lua vai ficar fora de curso. Desde a terça, 20h54, enquanto a Lua estiver em Aquário, o único aspecto que ela vai ter é com o Mercúrio, único, né? Esse sextil com Mercúrio, porque ela ingressou em Aquário sem aspecto nenhum, tem esse sextil, e depois, olha, ela tá em 16h38, ela vai ficar fora de curso, todo esse trecho aqui, metade do signo praticamente, e ingressa em Peixes no dia 24 à noite, 22h09, tá? Então, nós vamos passar a virada de terça para quarta, a quarta praticamente inteira com a Lua fora de curso, quarta dia 24, tá? Pode ser meio agitado o clima, né? Porque a Lua vem em Aquário, sem aspecto nenhum, ela vai se desvencilhando, né, do aspecto aqui com Mercúrio, mas ela tá fora de curso. E aí a gente pode ter numa quarta-feira até às 22h09, assim, meio bagunçada, meio solta, assim, né? Já é um dia agitado, né? Assim, eu penso o dia 24. Agora, antes disso, é quando a gente tem o ingresso de Vênus em Capricórnio, né? Então, a gente teve no domingo o Sol ingressando em Capricórnio e agora Vênus. Pelo menos para Vênus, o ponto de Capricórnio é um pouco mais forte do que em Sagitário, porque ela tem domínio na triplicidade da Terra, né? Ela tem uma regência na triplicidade da Terra. Mas olha o triozinho, né? Então, como eu falei, a gente vai ter um momento bem interessante de casime de Vênus e de Marte no mesmo dia, né? Um momento bem peculiar, onde é só o Sol que não está muito forte, mas Vênus e Marte têm poder. Quando Vênus ingressa em Capricórnio, não tem um perfil assim vibrante, né, descontraído, festivo, não tem muito, porque não tem calor, né, a própria natureza do signo de Capricórnio é fria. Mas ela vai para um campo bem centrado, eu penso, né? Para um perfil técnico, assim, para quem lida, por exemplo, com campo artístico, com processo criativo, assim, vai para um campo bem seguro, vamos dizer, né? Onde o fator técnico predomina. É uma configuração boa, Vênus em Capricórnio, tá? Isso vai ser às 13h26. O que não é bom por enquanto é que Vênus está na combustão, ainda ela está oculta, né? Então, sem excessos aqui no perfil estético, né? Bom, aí sim, como eu falei para vocês, a Lua ingressa no signo de Peixes, 22h09, e aí quando a Lua ingressar em Peixes, ela vai pegar a sequência dos sextis aqui com os três que ingressaram aqui em Capricórnio já. Então, o primeiro sextil vai ser com Vênus, né? E o sextil com Vênus vai ser na própria quarta-feira, dia 24, 23h06. Por isso que eu falei para vocês que o dia 24 e 25 ele vem bem agradável, né? Então, a Lua ingressa em Peixes, que já é um signo bem sensível, às 22h09, é bem permeável, tem uma configuração emocional, né, bem
sensível mesmo, né, criativa e tal. E aí a gente tem esse momento de sextil entre Lua e Vênus que acabou de ingressar em Capricórnio, né, nesse próprio dia 24. O momento do sextil entre Lua e Vênus é 23h06. Então vai ser uma noite de Natal, ali de véspera de Natal, bastante agradável, né, gente? Para quem se reúne com família, assim, pode ser um momento bem agradável, acolhedor, de fácil de levar, pode ser bastante sensível também, mas é um momento muito agradável, né? Para essa questão de encontro familiar, né? Bem legal. E mantém o clima, né? Porque, como eu falei para vocês, vem a sequência dos sextis. Então, o próximo sextil é esse aqui com o Sol, que vai ser já no dia 25, propriamente o Natal, às 5h13 da madrugada. Então, nós vamos virar do dia 24 para o dia 25 com um momento bem sensível. Pode ser místico também, né? Para quem tem o hábito de fazer orações, se recolhe nesse momento, faz meditações, mas assim, mesmo para quem se reúne com família, assim, é muito legal, né? Ele é bem amoroso, né? Tem uma característica bastante acolhedora, assim, pode ser um Natal com esse perfil. O momento, então, vai ser no dia 25, 5h13, e aí depois a Lua vem para o outro sextil, agora é um sextil com Marte, às 12h45. Bem no meio do dia, tá? Então, a virada do dia 24 para o 25 vai ficar muito legal. É só do dia 23 para o dia 24 que a gente vai pegar um longo período com a Lua fora de curso, né? Com a Lua, um longo período com a Lua sem aspectos, né? Desde o ingresso em Aquário até o sextil com Mercúrio, né? E da terça para quarta também, né? A gente vai pegar um período muito longo com a Lua fora de curso, né? Enfim, né? Nós vamos ter alguns momentos longos, né? Sem aspecto, como eu falei para vocês. Mas o dia 25 agradável e o último aspecto perfeito do dia 25 é exatamente um sextil entre a Lua e Marte, né? Que é esse que aparece aqui. Bom, ele continua para Marte, ele é até interessante ainda, né? Apesar de acontecer durante o dia, mas Marte tem a regência noturna na triplicidade da água, né? Se tiver um aspecto leve, não é uma indicação de problemas, né? É um perfil agradável. Depois disso, a Lua vai seguir para um aspecto desafiador com Mercúrio, mas leva assim umas pouquinhas horas só para ela começar a lançar os raios ali, porque ela não está assim tão distante, né? Mas a quadratura entre a Lua e Mercúrio, ela vai ser na sexta-feira, às 12h02. Então, a Lua vai seguindo para a quadratura já desde a quinta-feira. E olha, a quadratura entre Lua e Mercúrio, ela é muito confusa, tá, gente? Não, porque a Lua tem peixes, né? Próxima de Saturno, aplicando uma quadratura a Mercúrio, onde ele tem detrimento aqui, ele ainda está aqui no próprio termo, né? Mas é uma configuração bastante atrapalhada. Então, no dia 26, se você for trabalhar, se você tiver atividades técnicas, se você estiver na estrada também ou em atividades comerciais, atenção, porque o clima ele é sujeito a mal entendido, ele é confuso, mas ele é, sobretudo, assim, atrapalhado mesmo, tá? Então, procura não ficar muito afobado, não trocar os pés pelas mãos. É um perfil aí que merece cautela. Mesmo sendo os astros que se movimentam mais rapidamente, não é para usar muito não com esse perfil, tá? Porque mesmo coisas cotidianas às vezes acabam gerando muito estrago, né? Então, atenção. E comunicação também, né? Procura ser bem claro aí no que você estiver falando, mas é um dia que tende a ser bem atrapalhado mesmo, né? De maneira geral. Bom, essa quadratura vai acontecer 12h02 da sexta-feira, depois melhora um pouco o clima, tá? Porque aí desde as 12h02 até as 14h43, aí a gente tem um aspecto um pouco melhor da Lua com Júpiter, né? E aí é um trígono com recepção mútua, super agradável, recepção mútua por domicílio, né? A Lua no domicílio de Júpiter, Júpiter no domicílio da Lua. Assim, são poucas horas, né? Desde as 12h02 até as 14h43, mas é bastante fértil, muito criativo, bastante sensível, tem um perfil de confiança, muito místico mesmo, acolhedor, tem um processo de criatividade muito elevado, então é um momento muito bom, né? Tem uma característica auspiciosa, né? O Júpiter vai estar aqui junto do lote da fortuna, bem legal. Ele está dispondo Saturno também, que está ali perto da Lua, né?
E até que, assim, para esse momento, o trígono entre Lua e Júpiter frustra a conjunção de Lua com Saturno, então é um momento muito adequado. Ele também tem um perfil, gente, muito protetor, tá? Então, atividades, assim, vamos dizer, de campo de proteção espiritual, assim, para quem lida, né, com essa questão um pouco mais mágica, assim, relacionada à proteção, pode ser legal. Mas para todo o assunto da espiritualidade, ele é bom. Ele é muito místico, né, religioso e tal. Se você lida com alguma atividade assim, vai, perceber essa facilidade, né. É calmo também, né. É bom para viagens, é bom para aplicar mudanças, até para investimentos também é bem legal, né. Muito favorável essa influência. Ela não é muito, assim, vibrante pela natureza dos signos, né, não são signos que têm calor, mas essa facilidade, essa mobilidade, ela ajuda nesses planos como viagens, mudanças, tá. Então aproveite esse momento, porque aí depois a Lua vai começando a ficar mais próxima, daí o aspecto aqui, né, a conjunção entre Lua e Saturno fica mais presente. Essa conjunção vai ser perfeita às 21h41, tá? Da sexta-feira. Então, a gente vai pegar o período da tarde, né, desde o meio da tarde, aumentando. Mas ainda, o Saturno também está carregando ainda o trígono com Júpiter, né, ele ainda está trazendo essa influência. E da Lua também, porque não se afastou tanto ainda. Então, o que eu falei para vocês, eu penso que essa relação, ela tem um perfil de proteção, de alguma forma. Agora, Lua com Saturno é uma moleza só. Então, assim, para as iniciativas, que necessitam velocidade, precisão, uma coisa mais prática, assim, não é uma configuração excelente, né, gente? Aqui a gente não tem retidão, são signos de água, né? Pode até ser interessante, assim, se você tiver que se aprofundar com algum tema, estudar, lidar com atividades místicas, contato com mestres, né, professores, coisas assim, pode até ser legal, mas para um perfil assim muito técnico não é bom, né? Eu penso, tá? A conjunção com Saturno nunca é das melhores, mas ela é calma, né? Pode ser relaxante. A gente pode ter uma sexta-feira com um perfil bastante relaxante, né? Se você estiver programando, por exemplo, no dia 26, fazer alguma coisa de muito esforço, né? Pode sentir um pouco o contrário o clima, né? Ele é mais para relaxar do que para grande esforço, não é um perfil que favorece muita energia. Bom, isso vai ser às 21h41 e daí a Lua vai ficar um pouco fora de curso. Ingressa em Áries no sábado, 5h01, aí já vem trazendo mais vibração. Só que quando a Lua ingressar em Áries, ela vai pegar a sequência de quadraturas com todos os pontos que estão em Capricórnio. Então, vai acontecer isso, ela vem agitada, mas já vai trazendo um pouquinho de rispidez. A primeira quadratura é com Vênus, né? Olha, a Vênus já está bem pertinho do Sol, daí uns diazinhos a gente vai ter aquele momento do casime aqui, né, conjunto casime duplo, mas como a gente vem numa quadratura que expõe Vênus aqui a um ponto do detrimento dela, né, e também acaba que Vênus expõe a Lua no detrimento dela, essa quadratura atrapalha muito o fluxo do afeto, do sentimento, da criatividade, da sensibilidade, ela pode elevar um pouco o nível de competitividade, uma certa agitação empolgada assim no ar. Para o mundo feminino não é muito bom, então para quem tem destaque, aliás, assim, todo sábado é um dia que você vai precisar ter cautela se você precisa se expor de alguma forma, ter cautela, porque a Lua vem dessa quadratura com Vênus que não é muito bom para essa questão, não exatamente da imagem, mas para satisfação interna, processo criativo, ela não é muito boa, ela é meio competitiva, né? E depois a Lua vem para a quadratura com o Sol. Embora aqui para o Sol ajuda um pouco, porque Capricórnio ele não tem força, né? E a Lua está exatamente na exaltação do Sol. Mas é uma quadratura de signos cardinais. Então, quando a Lua chega sempre em aspectos difíceis com o Sol, traz um indício de prejuízo para a imagem, né? Para a exposição, popularidade. Se você tiver que se expor, então, como eu falei, cautela. E também isso pode ser uma representação de problemas para pessoas, líderes, figuras de mídia, né? Que a gente vê sempre, pode ser indicação de polêmica, né? De alguma atitude polêmica.
pode ser um pouco disso. Como a Lua se movimenta muito rápido, são coisas que elas podem vir de uma forma marcante, mas depois acaba rápido, não leva muito para frente. Mas também depois vem a Lua quadratura Marte, que também a Lua acaba ajudando Marte, né? E como a quadratura com Marte vai ser às 22h05, então nós vamos pegar todo sábado nessa sequência das quadraturas, tá? Bom, a Lua está no ponto onde Marte tem domicílio. Marte está na exaltação dele. Então, uma quadratura assim, ela é muito robusta. Então, eu falei para vocês que o Marte na combustão em Capricórnio, ele já fica mais ríspido, né? Ele fica meio brutão, muito forte, meio esforçado, assim, né? Aqui ele vai acrescentar um pouco mais de vibração. Então, aqui sim aumenta uma tendência mais crítica, né? Mais agressiva, né? Mais irritada, ansiosa e tal, né? Que a gente precisa ter cautela. E nós vamos encerrar o sábado com esse nível de tensão. Então, o sábado do dia 27, ele vem super estranho, tá? Eu recomendo para você manter calma, não ter nenhum, não programar nada assim muito importante, porque ele vem aumentando competitividade, rispidez, prejuízo para a popularidade, para a grande exposição, né? Atrapalha o sucesso, ele acrescenta muita vibração de uma forma mais adversa, né? Então não é exatamente bom, tá? E também depois, um pouco mais à frente, nós vamos ter ainda a quadratura de Lua com Júpiter, né? Uma quadratura aqui cardinal. Aí o passo da Lua vai ser exatamente uma quadratura com Júpiter, e depois da quadratura com Júpiter, ela chega aqui a um trígono com o Mercúrio, que está ainda aqui no signo de Sagitário. Então, o trânsito da Lua em Áries, nesse momento, está sendo bem agressivo aqui, né? Vai pegar uma sequência muito desafiadora, porque o único aspecto legal que ela vai ter aqui transitando em Áries vai ser o trígono com Mercúrio. Mas antes disso, se esquentando com todo mundo aqui, né? Atiçando todo mundo, né? Então a gente vai ter um sábado e o começo do domingo assim meio estranhos, né? 27 e 28 de dezembro aí meio estranhos, tá bom? Então se programem aí para vocês terem bons resultados nessa semana. Pelo menos o Natal vai ser legal, né? A virada da véspera para o Natal vai ser bastante agradável, muito sensível. Aproveitem bem. Peguem esses períodos anteriores também longos de lua fora de curso. Olha, na segunda, 12h52 a lua em aquário. Depois o próximo aspecto é só na terça à noite, vai ficar vaga, né? Então atenção. E depois da terça, 20h54, a Lua fica fora de curso até a quarta, 22h09. Então, também atenção, porque são dias que tem muito movimento comercial, né? Então, atenção ali, né? Não exagerem muito, né, com as coisas, não ousem tanto, né? E é isso, aí a gente vai levando, se programando com o clima geral, dá para ter resultados melhores, evitar os momentos mais difíceis, tá bom? Então, desejo uma ótima semana para vocês. Vou pedir para vocês curtirem, deixarem comentários aqui embaixo, hypar o vídeo, agradeço muito. E um Feliz Natal para vocês. Mas me acompanhem aqui segunda-feira, porque eu vou continuar postando aqui diariamente, tá? Mas para quem não puder acompanhar diariamente, então um Feliz Natal para vocês, um momento aí de reflexão, curta com a família, com os amigos, né? Mas que seja um momento muito bom para vocês. Até segunda, então, até mais.